Olá a todos, que prazer estar aqui com vocês. E a pedidos, nós vamos falar de um estudo muito amplo, muito profundo. Então, eu já falo para você pegar aí seu caderno e sua caneta para anotar, porque vai ser um super aulão onde a gente vai desvendar os mistérios dos chakras. É isso, gente. Então, a pedidos de muitas pessoas, ver essa oportunidade de estar gravando esse aulão. Então, isso aqui é uma aula onde eu vou explicar para vocês sobre os chakras. Então, os chakras é um assunto muito profundo, gente. E o que eu percebo dentro das minhas mentorias, das minhas aulas, a primeira frase, né, que eu sempre pergunto para todo mundo é: vocês conhecem sobre os chakras? E a maioria fala que sim, conheço. Mas no decorrer das aulas a gente vai percebendo que o conhecimento é muito pequeno, né? Então a gente precisa abrir, né, a mente e entender profundamente sobre os chakras para poder ter uma vida de equilíbrio e plenitude. Então, vamos desde o conceito, gente. Os chakras, eles são muito utilizados, né, pelas terapias orientais. Então, japonês, chinês, enfim, eles usam muito os chakras como base dos seus estudos em terapias. Então, dentro da acupuntura, do reiki, da yoga, de diversas terapias, vocês vão ouvir falar dos chakras, né? Os chakras, eles são conhecidos, né, pela a coletividade, né, dos seres humanos, né? Todo mundo já ouviu falar em algum momento, mas não conhece na sua plenitude. E eu costumo dizer que os chakras, neles, na verdade, é um termômetro, né? Eles ali é um alarme, eles indicam para a gente o que está errado. Então, se você conhece, se você tem pequeno conhecimento sobre os principais chakras, você já consegue se autoconhecer, entender aquilo que você precisa mudar e ter mais atenção para você ter uma vida plena, ok? Então, bora lá entender melhor sobre tudo isso. Então, primeiramente, o chakra, a palavra, é uma palavra sânscrito, né, que quer dizer roda, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu fiz um bonequinho, né, gente? Eu mesma que fiz, então vocês me perdoem o desenho, mas eu quis trazer algo visual onde vocês conseguissem entender. Então, o que vem a ser os chakras? Na verdade, nós temos esses chakras em todo o nosso corpo, né? São milhares de chakras espalhados pelo corpo todo. Mas nós temos 7 principais, que eles estão distribuídos, né, pelos nossos corpos, eles estão, né, bem centrados, e eles é o que vão reger todos os outros chakras, mas eles são 7 principais, e é o que a maioria trabalha, é o que a gente vai explicar hoje aqui para vocês com mais profundidade. Bem, o chakras, ele é como se fosse uma engrenagem dos carros, né? Então, eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Ele é uma engrenagem, ele faz tudo trabalhar junto, né? Então, através do chakra, eu vou ter meu físico trabalhando corretamente, o meu emocional, o meu mental, enfim, o chakra ele liga todos os nossos corpos sutis. Então, ele não vai cuidar apenas do físico, mas ele vai te trazer um alerta para a sua vida como um todo, como o seu emocional, enfim. Vocês vão entender daqui a pouco tudo isso que eu estou dizendo aqui na prática que eu vou estar ensinando para vocês. Fato é, gente, que já sabemos que tudo é energia. Acho que já deu para vocês entender que tudo é energia. Se você não está muito habituado com essa palavra, eu já peço que você olhe aqui os nossos outros vídeos onde eu falo sobre energia, sobre os ambientes tóxicos, como a gente troca energia com as outras pessoas, enfim. Então, é através desses outros vídeos que veio essa profundidade aqui para os nossos chakras, para entender como eles funcionam. Então, os nossos chakras, eles são portais, né? Então, eles são portas, e é através desses portais que recebemos energias nocivas de outras pessoas, dos ambientes, enfim, de várias circunstâncias que a gente já abordou aí em outros vídeos. Então, a importância da gente estar cuidando desse centro de energia é para que a gente não seja sugado, é para que a gente não adoeça, não tenha doenças físicas,
né, para que nosso emocional não se abale. E aí eu vou explicar cada um desses e você vai entender qual é a função. Então, eles têm uma missão, eles têm uma função, né? Então, é muito claro. Eu vou ensinar, inclusive, vocês a como identificar qual é o chakra que está em desequilíbrio. Então, a grande maioria, né? Primeira coisa, quando vem para uma consulta de terapia, todo mundo tem a curiosidade de saber algum chakra meu está em desequilíbrio, né? Todo mundo acha isso místico, mistério. E quando eu revelo ali que algum dos chakras está em desequilíbrio naquele momento, dou algumas informações onde a pessoa pode buscar se melhorar, buscar sempre deixar alinhado, a pessoa sai com aquela informação. Mas o correto é que você entenda todos os seus chakras, qual cada um faz parte de uma problemática, gente. Por quê? Um vai falar sobre o seu financeiro, outro vai falar sobre as suas relações, outro vai falar sobre a sua espiritualidade. Então, eu preciso entender a todos eles, porque em determinados momentos da minha vida, eu vou me ver, né, de frente a essa problemática e eu já sei como buscar soluções, como trabalhar com o meu chakra. Então, voltando lá à engrenagem, vamos entender. Um carro, né? Ele precisa de todas as suas engrenagens ali para poder fluir, né? Para o carro andar. Então, ele tem combustível, ele tem o motor, então tem todas as peças lá que junto eles fazem o quê? Eles fazem o carro andar. Então, mais ou menos é isso que acontece com o nosso corpo. Então, a gente fala que os chakras são as engrenagens também de um carro. Então, para que eu tenho funções dentro de mim, do físico, para que meu físico ande corretamente, para que as minhas emoções, tudo, as emoções, gente, é como se fosse a gasolina, aquilo que eu estou colocando dentro de mim, dentro do carro, né? Se são energias boas, se são emoções saudáveis. Então, isso é o que vai fazer minha vida fluir. E é o óleo também ali, né? Para que a engrenagem, para que meus chakras, eles funcionem corretamente e eu consigo ter uma vida plena, uma vida equilibrada, né? E constante, sem altos e baixos. Bem, bora lá. Então, nós somos feitos de energia, tudo isso é energia, e os nossos chakras são os nossos portais. Fisicamente dizendo, esses chakras, eles estão nas nossas glândulas. Então, cada um desses chakras está ligado a alguma glândula do nosso corpo. Que nem quando a gente fala aqui do chakra que está aqui representando como verdinho, bem no meio do nosso peito, ele é o chakra o quê? Cardíaco, que ele está ligado ao a nossa glândula do timo. Então, cada um deles tem uma função, tem uma glândula ligada, né? Falando da parte física. Então, quando esse chakra está desalinhado, ele não está em harmonia, a gente pode vir a adoecer, tá? Para que fique mais fácil para vocês, imaginem que cada chakra desse, ele cuida de um quadrante. Quando a gente fala assim, fica visualmente mais fácil de compreender. Então, bora lá, vou ensinar para vocês um a um sobre os chakras para que você entenda. Vamos lá? Primeiramente, vou falar aqui para vocês conta de baixo para cima, tá bom, gente? Então, o primeiro chakra é esse chakra que ele fica ali embaixo, bem perto do cóccix, e é um chakra que a gente chama de chakra raiz, o chakra básico. Então, ele pega toda essa região, tá? Então, aqui a gente tem o nosso chakra, eu gosto de usar a palavra básico, tá? Chakra básico, ou chakra raiz. São muitas literaturas, então pode ser que vocês encontrem esses chakras com outros nomes, mas é o mesmo, tá bem, gente? Então, esse chakra raiz, ele é o nosso chakra da sobrevivência, tá? Então, ele vai falar da nossa sobrevivência. Então, ele vai falar o quê? Do nosso ganha-pão, né? De tudo aquilo que é primário, que é os alimentos, os nossos trabalhos. Então, pessoas normalmente que têm problemas financeiros, né, problemas no trabalho, não conseguem se fixar muito bem, elas têm esse chakra aqui em desbloqueio, tá? Então, primeiramente, vocês têm que entender que os chakras, eles vão ter polaridades, tá? Eles vão ter ou falta ou excesso. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês com esse símbolo aqui o que quer dizer essas faltas e esses excessos, ok? Então,
Primeiramente, eu vou dar uma geral aqui sobre o que é os chakras para vocês e depois eu vou explicar para vocês o que são essas faltas e esses excessos, tá? Então, esse chakra básico, voltando ao chakra básico, ele vai falar sobre as nossas sobrevivências, né? Ele vai falar sobre as coisas, tanto que o elemento dele é o elemento terra. Então, tudo relacionado ao dinheiro, às coisas materiais, é onde vai estar falando esse chakra. E quando nós estamos com dificuldades financeiras, com dificuldades de buscar o nosso caminho, normalmente a gente tem algum problema nessa região, que é essa região do baixo ventre, né? Para as pernas. Então, as nossas pernas parecem não obedecer, né? Problemas nos joelhos, problemas nos pés, porque a gente não consegue se movimentar, não consegue caminhar, né? Aqueles caminhos que estão fechados e você não consegue encontrar um bom emprego, o seu caminho, né, profissional, como você vai trazer o seu ganha-pão. Está tudo muito relacionado à parte material, né? As conquistas, as coisas de concreto, né? Essa parte aqui, então, só para que vocês entendam. O nosso cardíaco, ele está bem no meio. Nós estamos aqui falando de 7 chakras principais. E ele fica bem aqui no meio, aonde ele conecta os 3 mais inferiores. Isso não quer dizer que é negativo, não tem nada a ver com... Aqui, a gente não usa a palavra positivo e negativo, bom ou mal. Não existe. Aqui nós estamos falando de polaridade, gente. É que nem a pilha, tá? Então, não existe a parte ruim e a parte boa da pilha. Existe o quê? A polaridade. Então, aqui nos chakras de baixo, os 3 de baixo, a gente está falando de uma polaridade mais enraizada, né? De algo que está falando diretamente com mais concreto, né? Coisas palpáveis que a gente consegue pegar. Então, está falando mais de coisas relacionadas à nossa vida material. O chakra cardíaco, ele fica no meio, onde ele liga a parte dos chakras inferiores aos chakras superiores. E os chakras superiores são esses, que vai estar falando mais de coisas relacionadas ao superior, coisas espirituais, né? Enfim, você vai entender um pouquinho mais quando a gente falar de cada um deles, tá bom? Então, bora lá agora falar desse outro chakra aqui. Esse chakra aqui do meio, ele é o chakra mais ou menos as 3 dedos debaixo do umbigo, e ele leva vários nomes, gente. Vocês vão encontrar nas literaturas várias denominações para esse chakra, e todas elas estão corretas. Vocês têm que entender que depende da localidade, né, das crenças, cada região tem o seu entendimento, né, e quer usar determinada fala, mas precisamos compreender aquilo que quer ser dito, porque aí você vai entender qual é a nomenclatura. Então, em alguns lugares eles falam nome, em outros outro, mas está tudo bem, gente. Você entendendo do que está sendo dito, você conecta, você sabe a palavrinha e você vai utilizar o nome que você preferir, tá bom? Então, vocês vão encontrar em literatura o nome sexual. Vocês vão encontrar em algumas literaturas falando do chakra do baço. Tá? Vocês vão encontrar muitas literaturas, inclusive, falando que ele é umbilical. O chakra do umbigo, do umbilical. Apesar que é muito polêmico, porque o de cima também falam que é o chakra umbilical. Então, depende muito da literatura. Mas o nome aqui pra gente pouco importa, tá? O que importa é você entender o que aquele chakra tem de função, de missão, e saber tratar ele, cuidar dele, tá bem? Então, aqui eu utilizo a palavra sexual, tá? Porque ele tá ligado, né, a toda essa parte, a todo esse quadrante, tá bom? Aos ovários, enfim, ao útero, né? Então, eu gosto de usar a palavra do sexual, que eu acho que combina melhor aqui, tá? Mas os outros nomes que vocês encontrarem por aí, ele também é válido. Esse chakra, ele vai falar sobre os prazeres da vida, tá? Então, não só na parte sexual, gente, mas aqui ele tá falando
de prazer pela vida, de você fazer aquilo que você gosta, de você se sentir realizado, né? E óbvio que aqui vai falar muito, sim, dos relacionamentos, tá bom? Então, os relacionamentos aqui, quando a gente fala, os relacionamentos não só amorosos, mas os relacionamentos em todos os âmbitos da sua vida, como você se relaciona, tá bem? Bora lá falar do terceiro chakra, que dá parte dos chakras inferiores e vai pegar todo esse quadrante. A gente aqui está falando do chakra do plexo solar. Esse é o nome que vocês vão encontrar aí nas literaturas, ou alguns também chamam de umbilical, tá bom, gente? Mas eu gosto de chamar ele de plexo, e a grande maioria dos locais que vocês forem pesquisar e estudar, vocês vão encontrá-lo como um plexo solar. Esse é o chakra que mais é prejudicado na grande maioria das pessoas, e você vai entender o porquê. Porque é o chakra das emoções. Então, tudo aquilo que a gente não digere, tudo aquilo que a gente sente e que a gente não consegue se livrar daquele sentimento, ele fica aqui, ele fica nessa região. Então, ele fica bem na boca do estômago, gente. Tem muito a ver com essa questão do digerir. Ai, não estou digerindo determinada situação, né? Não está descendo, então ele fica parado nessa região. Então é bem acima do umbigo, bem na boca do nosso estômago. Então é para quem tem problemas físicos como gastrite, queimação, problemas digestivos, você pode estar com o chakra do plexo solar em desequilíbrio, tá bom? E o que afeta realmente são todas as nossas emoções. Então, são todas as nossas angústias, tudo aquilo que a gente passa de raiva no dia, o estresse, todo esse sentimento ele é absorvido por esse chakra. E mais ainda, esse chakra é um chakra que ele é bem aberto, ele é bem receptivo. E todos eles, todos os nossos chakras, a gente troca energia, tá bom? Lembram, gente, que eu falei que ele é um portal? Então, é como se ele fossem portas, janelas. Então, é somente através desses chakras que a gente envia energia e também recebe. Então, é uma via de mão dupla, a gente doa e a gente recebe. Então, por isso que tem que ter aquele equilíbrio do receber e do doar. A grande maioria das pessoas são esponjinha. Já ouviu esse termo? O que são esponjinhas? São aquelas pessoas que acabam o quê? Captando tudo que tem, né, no ambiente, nas pessoas, e é através de qual chakra que a gente tem essa manifestação desse chakra, que é o chakra do plexo solar. Então, sabe aquelas coisas de tampar o umbigo? É mais ou menos isso, gente. É porque, na verdade, nenhum desses chakras está bem, não desses principais, tá? Tá bem em cima do umbigo, né? Então, a gente falou do sexual, que ele é uns 3 dedos abaixo do umbigo, e agora a gente está falando do plexo, que ele está acima do umbigo, na boca do estômago. Então, quando as pessoas falam de tampar o umbigo, elas estão dizendo desse chakra, tá bom? Desse chakra que ele é muito vulnerável, ele é muito aberto e ele recebe muitas energias. Então, é mais ou menos um mito aí, né? Então, se você tem esse hábito, procure entender um pouquinho melhor. Então, óbvio que usar uma pedrinha, ela sempre ajuda, porque ela vai puxar para ela e vai bloquear essa entrada aí do seu chakra. A gente precisa estudar um pouquinho e entender profundamente o que vem a ser esse recebimento de energias, tá bem? Então, gente, o plexo solar, ele vai ser essa esponjinha. Então, muitas das vezes, são energias sua mesmo, que você não consegue digerir e acaba parando ali, bloqueando esse chakra. E muitas das vezes são energias externas, são energias do ambiente, de outras pessoas que você está captando, né? Então, está fazendo aquele fluxo, você está captando o lixinho das pessoas, né? As reclamações, as fofocas, os julgamentos, e você está doando a sua boa energia. Então, é uma troca em descompensação, né? Não está tendo equilíbrio. E aí você está se contaminando, está deixando esse chakra aqui em desequilíbrio e, com certeza, ficando doente. O que a gente precisa entender é que os chakras,
dentro da parte física, eles estão ligados às nossas glândulas. E quando passa para o físico, a gente vai adoecer. Então, a gente vai ter uma gastrite, algum problema digestivo, mas que tudo isso também é captado no quê? Nas nossas emoções, no nosso corpo emocional, né? Que é como se estivessem tudo da nossa aura, né? A aura é um corpo sutil que nos envolve e que ele absorve, gente, ele faz aquele bloqueio para a gente não receber tanta coisa, né, e poluir tanto o nosso corpo. Porém, gente, é que nem as nossas camadas de ozônio, enfim, né, tem horas que não aguenta mais, né, e acaba passando, né, então de tempos em tempos a gente precisa realmente, assim, tomar um banho relaxante, que nos equilibra, a gente precisa fazer alguns tratamentos, algumas coisas que limpem o nosso corpo de tantas absorções, de tantas coisas que a gente vai absorvendo dos locais, das pessoas, e vai deixando o nosso campo escuro, com buracos, né, com frestas, onde vai entrando toda essa negatividade. Eu nem vou entrar profundamente sobre a negatividade, porque nem preciso dizer, né? A gente coloca o pé para fora, a gente é bombardeado pelas energias densas que está no nosso planeta de um monte de coisa, né? Então, se eu tô falando das energias, né, gente? Não tô nem falando daquilo que a gente vê com os nossos olhos mesmo. Então, quanto tá pesado toda essa atmosfera, né, de doenças, de guerras, enfim, de tanto desentendimento. Então, tudo isso a gente absorve, né? Não tem como você tentar ser a pessoa mais amável, a pessoa mais feliz, mais alegre do mundo, e o tempo todo você está sendo bombardeado por essas outras energias contrárias. Então, é uma tarefa constante, diária, de você buscar o seu melhor equilíbrio e não entrar nessas energias, tá bom? Porque já cuidar do nosso interno, já cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações está difícil, imagina você se bloquear para o externo. E é por isso que hoje estou falando para vocês dos chakras, justamente para vocês entenderem e o que cada um deles podem fazer por vocês. Então, vejam os chakras de vocês como um termômetro mesmo, como um alarme, como uma coisa que vai ressoar ali para você, e você vai falar assim, nossa, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso ter esse caminho, opa, ali está me alertando de que eu estou tendo muitas dores de estômago, de que eu não estou digerindo certas situações. É momento de eu ter o autoconhecimento, de eu sentar, refletir o que está me incomodando, o que eu não estou conseguindo digerir, o que não está fazendo digestão para mim e que eu preciso entender ali para que esse chakra meu fique em harmonia, tá bom? Então, use esse estudo, gente, a seu favor, tá bom? Porque as coisas externas, elas estão fora de controle. Eu não vou conseguir, né, ser auxiliada por essa parte do exterior. Mas se eu entender, pelo menos, essa parte, onde eu posso dominar, onde eu posso me cuidar, a parte exterior, eu entendo que aquilo não me pertence e na hora que eu sentir algo, eu vou saber, aquilo não é meu, aquilo não me pertence. E aí eu vou fazer algumas programações, algumas diquinhas aí que eu vou dar para vocês ao longo dessa nossa conversa, para você entender que não me pertence. Na hora que eu falo, isso não me pertence, aquilo desgruda de você e vai para o remetente dele. Então, sai de você e você vai ver que você tem uma melhora assim, ó, gente, muda. Do mesmo jeito que veio, vai. E aquilo não te atrapalha. Mas a gente não está conseguindo fazer o nosso principal, que é olhar para dentro. Então, esse estudo hoje é para que a gente olhe para dentro e que a gente consiga equilibrar as nossas emoções, a nossa razão, os nossos sentimentos e emoções, tá? Para que na hora que a gente coloque o pé para fora e venha essas outras energias densas, a gente nem se importa, porque eu estou em pleno equilíbrio, ok? Bora lá agora falar desse chakra que é o chakra cardíaco, né? Então é o chakra da expansão, do amor incondicional, é o chakra do coração. Algumas literaturas vocês vão encontrá-lo como cardíaco, tá? Em outras vocês vão encontrar como chakra do coração mesmo, tá? Então esse chakra é o chakra ligado à glândula do timo.
A glândula do timo é a nossa glândula da imunidade, gente. Então, quando adoecemos, automaticamente esse chakra bloqueia, porque ele é o que vai auxiliar na nossa imunidade, fazer com que a gente produza ali, né, as glândulas necessárias para o nosso organismo combater as bactérias, enfim, tudo que está atacando o seu corpo, tá bem? Aqui também a gente vai falar o quê? Sobre alguns sentimentos profundos. Então, esse chakra, ele vai falar das mágoas, ele vai falar do perdão. Então, normalmente, se eu tenho uma questão muito profunda onde eu não resolvi e resolvi guardar ali no baú bem profundo para que eu não tivesse mais acesso, ele está escondido lá, bem lá no fundinho do meu chakra cardíaco. Eu guardei ele às 7 chaves e ele está lá. Conclusão, esse meu chakra, ele não funciona adequadamente, né? Ele não está na plenitude, porque eu tenho uma questão ali guardadinha, onde eu prefiro colocar debaixo do tapete e não tirar. Só que de tempos em tempos eu vou adoecer, né? Minha imunidade vai ficar baixa e eu vou ser chamada para a atenção, para cuidar desse problema. Lembra que eu falei para vocês que os chakras, eles são nosso termômetro, eles são como se fossem alarme, então eles ressoam, eles mostram pra gente de que, opa, tem algo mal resolvido aí e você precisa resolver. Então não tem como eu simplesmente ignorar, né, não fazer nada e achar que os meus chakras vão ficar alinhados e que eu não vou ter mais problema se eu não resolver algumas questões. Tá bom? Então, esse chakra cardíaco aqui, que fica bem no meio do nosso peito, ele é o nosso alerta, né, de que algo profundo está lá e que eu preciso fazer o quê? Perdoar, que eu preciso dar uma atenção àquilo e resolver, tá bem? Bora lá agora falar dos chakras superior, tá? E como eu disse, não quer dizer que eles são positivos e os outros negativos. De jeito nenhum. Aqui estamos falando de polaridade. E daqui a pouquinho vocês vão entender, através dessa figura aqui, o que quer dizer essas polaridades, tá bem? Então, vamos falar do nosso chakra da expressão, né? Da comunicação. É o chakra que eu estou mais usando aqui com vocês nesse momento. Então, se eu não trabalho bem esse chakra que fica aqui, né? Bem na região da garganta, então, alguns de vocês vão encontrar ele como chakra da garganta, né? Mas ele, na maioria das literaturas, ele é chamado de laríngeo. Então, ele está ligado à nossa verdade, à nossa comunicação, à nossa expressão. Então, já aconteceu com vocês de às vezes você falar algo e as pessoas não interpretarem corretamente e ainda afirmarem, você que disse, você falou que era assim, você falou, não foi isso que eu quis dizer, né? Quando isso acontece, é porque o nosso chakra da laringe, da garganta, ele está em bloqueio. Então, tudo aquilo que você fala, você não consegue expressar adequadamente, você não usa as palavras adequadas e a pessoa que está ouvindo não compreende, não entende, né, o que foi dito realmente. Esse chakra da garganta, ele também vai falar da agressividade, quando usamos as palavras com muita agressividade, né? Quando se fala palavrões, quando se fala mentiras, quando se faz fofocas, todos esses aspectos deixa esse chakra o quê? Em desalinho, em desequilíbrio, e aí é onde você não consegue trazer a sua verdade, né? E esse chakra é muito usado para você dentro do trabalho, para que você seja compreendido pelas pessoas. Então é fundamental que você consiga trazer a sua verdade, né? Líderes, né, sejam eles religiosos ou dentro de uma empresa, eles precisam ter esse chakra muito aflorado para poder convencer as pessoas, para trazer a sua verdade, a sua opinião, enfim, tá bom? Então é um chakra muito importante e ele está ligado a essa tríade aqui dos chakras superiores. Próximo chakra que nós vamos falar é o chakra conhecido pela maioria como terceiro olho. Ah, então esse chakra aqui, ó. Terceiro olho. Ok?
O chakra do terceiro olho, ele vai falar do quê? Daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vê. Então, ele pega todo esse quadrante, né? Ele é o chakra, o quê? Frontal. Então, esse chakra é o chakra também que, quando ele está desalinhado, ele deixa um véu na sua frente e você não enxerga a verdade, gente. As coisas estão ali na sua cara e você não consegue enxergar. Simplesmente tudo que acontece, todo mundo tá vendo, todo mundo tá interpretando e você parece ser a única pessoa que está sendo enganada, porque você não consegue enxergar a verdade, né? Então é um chakra que fica bloqueado, ele bloqueia a sua visão, né? E você não consegue ter um entendimento. Então é um chakra que nos traz entendimento, né? De racionalizar adequadamente, de compreender aquilo que está vendo. Em desequilíbrio, eu falo que as mulheres muito ciumentas têm esse chakra desalinhado, né? O marido está conversando com uma moça, já está vendo coisas que não existem, na verdade, não é nada disso. Então, a gente precisa trabalhar muito bem esse chakra para compreender as coisas adequadamente, tá bem? E, por fim, nós temos o chakra coronário, tá? É o chakra da coroa, coronário. O chakra que fica no alto da nossa cabeça, é o nosso chakra de ligação ao divino, à espiritualidade, ao universo, às coisas que são imateriais, né? Aquilo que você acredita. Aqui eu não estou falando de religião, né? Mas estou falando de algo superior, né? Do divino, da natureza, de deuses, enfim, o nome que você quiser escolher. Mas aqui eu falo de algo que está além aqui do nosso físico, né? Então, óbvio que esse chakra em desequilíbrio, né? Ou ele traz o fanatismo, ou ele traz a pouca fé, né? Não acredito em nada, sou descrente a tudo, ok? Então, isso tudo que eu trouxe aqui para vocês foi uma breve explicação de cada um desses chakras. E aí, agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre tudo isso. Para que a gente possa entender, eu quero trazer para vocês esse símbolo. Esse símbolo, ele representa as palavras Yin e a palavra Yang. Provavelmente você já ouviu falar dessas palavras, mas pode ser que você não tenha consciência, né, ou ciência profunda do que significa. Então, essa figurinha onde a gente vê uma parte, né, escura e uma parte clara, ela traz a luz, ela traz a escuridão, né? Então, elas são o oposto, é o negativo e o positivo de polaridade, não se esqueça. É a noite, é o dia, é a expansão, é a calma. Então, cada uma dessas partes traz um pouquinho do inverso da outra. Estamos falando do contrário sempre. Porém, a gente não esquece que nem tudo, né, se você for usar bom ou mal, nem tudo é 100% bom. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um pouquinho também, né, do polo negativo no polo positivo. Então, o que está trazendo para mim, né? Essa figura, ela traz exatamente uma simetria, onde as duas metades elas são iguais e onde tem um pontinho em cada uma delas do outro. Querendo dizer do quê, gente? Essa figura traz para a gente a ideia de equilíbrio, tá? Dizendo que nem tudo é só uma coisa, que precisa ter o equilíbrio. Trazendo essa figura para os nossos chakras, o que quer dizer isso? É a polaridade do meu chakra. Então, quando eu falar do Yang, eu vou estar falando da expansão. Eu vou falar de uma energia de movimentação, de ação. O Yang, ele está ligado à figura masculina, por causa da sua polaridade, tá? Não quer dizer que o feminino não tenha essa ação. Tem. Como eu disse aqui, ó, a gente tem um pouco de cada coisa para equilibrar. A gente precisa o quê? Buscar o equilíbrio. Mas essa figura masculina, ela tem mais a polaridade da ação, do movimento, da realização. Enquanto a parte Yin, ela é essa parte de calmaria,
né? Ela é uma parte mais fechada. Então, vocês entendem que há momentos da nossa vida onde eu preciso agir, onde eu preciso ter movimento, onde eu preciso caminhar, e tem momento que eu preciso parar, refletir, entrar para dentro de mim, né? Fazer os meus autodesenvolvimento, né? Para que eu equilibre a minha reforma íntima. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, essa figura, o Yin e o Yang, eu trago agora para vocês dentro do estudo aqui dos chakras. Então, bora entender como essa figura vai nos auxiliar nesse estudo. Então, a gente vai ter que encontrar o quê? O equilíbrio dos nossos chakras, tá bom? Então, o meu chakra, ele nem vai poder estar em Yang e ele não vai poder estar em. Como que eu vou saber quando ele está uma coisa ou outra? Bora lá examinar cada um desses chakras para poder compreender? Então, começando pelo nosso chakra raiz, que é o nosso chakra que está lá bem embaixo, perto do nosso cóccix, que é o chakra que fala o quê? Sobre as coisas terrenas, sobre a nossa prosperidade. Então, toda vez que eu relacionar algo ao dinheiro, ao trabalho, ao nosso ganha-pão, à nossa sobrevivência, eu vou estar falando desse chakra da raiz, né? É o chakra que nos liga à energia da terra. Então, se eu sou uma pessoa muito brava, muito irritada, né? Com muitas questões relacionadas às coisas da terra, muito materialista, eu estou muito yang, né? Agora, se eu sou uma pessoa muito prostrada, né, que não consigo ir atrás do meu ganha-pão, que eu fico muito... Encontro empecilhos para não sair para buscar um emprego, né, que eu vejo problemas em tudo ali, tudo é motivo para procrastinar, eu estou muito parado, né, sem movimento, eu estou na energia yin desse chakra, tá? Então, o que eu preciso, gente, nem o excesso e nem é a falta, tá? Então, o yin aqui, ele vai revelar uma falta, e o yang, ele vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar um excesso. Então, aquela pessoa também que trabalha e não pensa em mais nada, ela não tem férias, ela não puxa a família, ela não faz mais nada, além de trabalhar, ela está aqui, ela está no yang, da energia, da polaridade do seu chakra básico. E eu tenho que encontrar aqui, ó, o meio, gente. Eu preciso encontrar o meu meio para poder equilibrar, para poder ter esse chakra em equilíbrio. Então, se eu só trabalho, se eu só penso em dinheiro e mais nada, eu estou em desequilíbrio, tá? E se eu não penso também, eu pouco me importo com dinheiro. Ah, dinheiro, olha que tu fala isso. Para que dinheiro? Eu também, né, a falta me traz esse desequilíbrio. Então, a minha missão aqui sempre vai encontrar o quê, gente? É esse meio, esse equilíbrio, para que esse chakra, ele rode, ele funcione adequadamente. É uma engrenagem, lembra? Então, ele precisa funcionar adequadamente para que eu tenha uma vida plena, para que a minha vida material seja abundante, né? Não no excesso, mas abundante, que ela dê para que eu possa fazer as minhas coisas, realizar os meus sonhos, os meus projetos, tá bom? Então, o dinheiro é bom, sim. Eu preciso deixar as minhas crenças para que eu possa ter realizações, para que eu possa trazer o melhor para minha família, para que eu possa ir adiante e influenciar mais pessoas. Né? A gente está dentro de uma matriz material, que é a Terra, físicos encarnados aqui, onde a gente precisa, né, desse material, que é o dinheiro, né, que é algo palpável, para poder realizar os nossos projetos de vida, tá bem? Então, precisamos encontrar esse equilíbrio para poder esse chakra, ele estar em harmonia, eu não adoecer, eu não ter nenhum problema nessa região aqui do baixo ventre para baixo, das pernas, né? Então, aqueles problemas nos joelhos, pouca flexibilidade, eu não consigo, começo a ter problemas nos pés, não consigo seguir a minha vida, não consigo caminhar, tá difícil para mim caminhar na vida, porque eu tô prostrado, eu não tô conseguindo equilibrar esse meu chakra básico para poder ir para a vida, tá? Então, eu preciso encontrar maneiras
de equilibrá-lo para que as coisas desamarrem, para que eu encontre o meu caminho, né? Para que o meu caminho abra. Então, se eu conseguir trabalhar essa região, trabalhar o chakra básico, os meus caminhos começam a abrir, começam a surgir as oportunidades e eu consigo caminhar bem pela vida, tá bem? Vou falar agora para vocês sobre o chakra sexual, né? Sobre as polaridades yin e yang dele, né? Então, eu tenho que entender que ele, na falta, está em desequilíbrio e no excesso, ele também está no desequilíbrio. Então, quando eu tenho a sexualidade muito aflorada, né? Não tenho... eu me relaciono com muitas pessoas, eu estou o quê? No meu yang, né? Eu estou no meu excesso e esse chakra ele vai desequilibrar e eu posso ter bastantes problemas nesse quadrante aqui que pega toda essa parte de útero, essa parte, né, nossa, do baixo ventre, tá? Então, ele yin, gente, ele também traz o quê? Ele também é a falta. Então, aquela pessoa que ela é muito importante vocês entenderem que nas mulheres, principalmente, por ter o útero nessa parte, o útero, ele é o nosso órgão da criatividade. Então, se você tá com problemas nesse chakra, esse chakra tá em desequilíbrio, você não consegue ser criativo, né? Você não consegue ser auxiliado. Então, assim, a gente usa a criatividade para um monte de tarefas, gente. Você usa a criatividade no seu trabalho, principalmente. Então, às vezes, você precisa apresentar um trabalho, você precisa apresentar um resultado, alguma coisa. Você vai usar a criatividade, você vai esboçar alguma coisa ali onde você vai ter uma boa comunicação. Então, a criatividade é usada em N fatores, né, na nossa vida. Então, é interessante que você sempre tenha essa região em equilíbrio para você poder trabalhar bem com a sua criatividade, tá bom? Então, esse chakra em desequilíbrio, ele faz você ficar apático, né? Você não tem bons relacionamentos, e aí você tem problemas com a família, você tem problemas com seus amigos, com os colegas de trabalho. Então, nada nunca tá bom, gente. Você não tem bons relacionamentos, você acaba afastando as pessoas do seu convívio, né? Então, repara, se eu tenho problema com fulano, com ciclano, com beltrano, será que é toda essa gente que tem problema ou sou eu? Será que sou eu que não estou conseguindo ter bons relacionamentos? Né? Então, eu vivo ali nas brigas. Então, observa os seus relacionamentos, tá bom? E, óbvio, que como a gente está falando de uma energia também sexual, é uma energia que vai falar muito sobre aquela relação a dois. Né? Então, o que eu estou precisando enxergar e ver que eu não estou conseguindo ter um relacionamento amoroso saudável? Né? Essa região em desequilíbrio faz com que eu tenha relacionamentos ruins, né? Com pessoas que não valem a pena, com agressividade. Então, vamos observar muito bem essas relações para equilibrar essa região do chakra sexual. Bora lá agora, vamos falar do plexo solar, tá bom? Então, o plexo solar, ele também tem essa energia yin e essa energia yang, tá? Que vai falar das duas polaridades. Então, gente, eu nem preciso falar para vocês, né? Que esse chakra do plexo solar é o que fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, você imagina ele em yang. Nossa! Ele em yang, gente, é aquela pessoa cheia de razão, é aquela pessoa com raiva, é aquela pessoa bruta, é aquela pessoa que absorve tudo vive inflamado nela, né? A gastrite ali no último, porque ali é a morada dos sentimentos, gente, das emoções. Então, você imagina você, assim, sabe, gritando, aquela coisa assim, muito fervendo, né? Aqui, ó, na boca do seu estômago, queima tudo. É queimação, né? Porque você é muito assim, tá no elemento fogo total. Esse chakra, ele fala muito do elemento fogo, né? Então, você tá no elemento fogo, assim, fervendo. Então, imagine o quanto você agride o seu chakra e, consequentemente, as suas glândulas, os seus órgãos ligados às glândulas e assim vai. Ele
né? Aquela pessoa apática, que as pessoas fazem o que quer e você não tem força, né? O fogo, como ele é do elemento fogo, ele traz pra gente o quê? Muito sobre a ação, sobre o movimento. Então, se você tem isso pouco, se o seu fogo, né, tá ali pequenininho, se você não tá tendo motivação, você é muito apático. E as pessoas fazem o que quer com você, porque você ignora que não tá ligando, você guarda tudo para você, você vai guardando ali, não digerindo, não jogando para fora. Conclusão, você vai ter os problemas aqui no seu estômago, né? Você vai ter problemas digestivos, porque você não consegue jogar para fora as coisas que as outras pessoas fazem para você. Você guarda, você é muito apático e você acaba se prejudicando e adoecendo. Bora lá agora falar do nosso chakra cardíaco. O chakra cardíaco, gente, é o chakra do meio, é o chakra onde ele está dividindo os nossos chakras inferiores dos nossos chakras superiores, tá? E aqui não quero dizer que são positivos ou negativos, não. Quando eu falo chakras inferiores, eu estou falando da energia ligada às coisas terrenas, às coisas da terra, às coisas materiais, às coisas que a gente conquista aqui nesse plano material onde estamos. E quando eu falo dos nossos chakras superiores, eu estou falando da nossa ligação com algo superior, né, etérico, com divindades, tá bem? Então vamos entender melhor. O chakra cardíaco ele está nesse meio, fazendo essa ligação. Então ele faz um super papel, né, porque ele é o que liga. Então se eu não cuido bem do meu chakra cardíaco, eu não estou ligando, não estou tendo boas conexões com esses outros chakras. Aqui, eu quero até trazer uma observação para vocês. Muito se fala de que quando nós temos um chakra bloqueado, a grande maioria dos outros chakras automaticamente também vão entrar em desalinho. Por quê? Vamos pensar que é uma grande engrenagem, não é? A gente não começou dizendo que os chakras são uma engrenagem? Então tá um ligadinho ao outro. Se um para de funcionar, se um não tá girando corretamente, o que acontece, gente? O que acontece numa máquina ali, né? Dentro, sei lá, de uma indústria, uma máquina, né? O próprio carro. Vamos pensar no próprio carro que fica melhor para a gente entender. Uma correia ali que escapa. Ela acaba o quê? Fazendo com que os outros chakras tenham que ter mais força, né? Ter mais energia para sua engrenagem puxar adequadamente, porque ali o meio, ó, tá enroscado, não tá indo. Então vai ter uma hora que tudo isso vai parar, né? Porque os outros chakras que estão perto, ele tá tentando fazer o papel daquele que tá parado, né? Daquele pedacinho que tá parado e que não tá girando adequadamente. Então, automaticamente, se eu não cuido desse que tá pouco, né, energizado, que está em desequilíbrio, os outros vão parando também, tá? Então, é um todo, gente. A gente precisa entender que é um todo para poder enxergar corretamente. Opa, esse é o principal, vou cuidar dele. Mas, opa, tem esse outro, tá? Então, a gente precisa entender todos para poder se autocuidar, entender realmente e fazer as coisas fluírem. Tá bem? Então, o nosso chakra do coração, que é o nosso chakra cardíaco, ele está ligado à nossa glândula do timo. É uma glândula muito importante, porque é a glândula da nossa imunidade. Então, toda doença que tivermos no corpo, seja da cabeça aos pés, a gente vai afetar o nosso chakra cardíaco, porque a nossa glândula do timo, ele vai ter que trabalhar, né, muito para poder fazer, para eliminar, né, essa desarmonia, esse vírus, essa bactéria que está no nosso corpo, que provavelmente eu que acabei trazendo, né, pela minha invigilância, por não ter cuidado das minhas emoções, por ter aberto, né, os meus portais e permitido que isso adentrasse, tá bem? Nem vou entrar profundamente nesse assunto, porque, nossa, é conversa longa, né? Como que eu permito adoecer? Pois é, gente,
Se você começar a estudar e entender que o seu corpo fala, que seu corpo reclama, e que seu corpo, na verdade, não é só os chakras que sinalizam, mas cada pedacinho do seu corpo sinaliza que algo está em desarmonia, a gente ia cuidar muito melhor daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente emite de emoção e não deixar o corpo, essa grande engrenagem que é o nosso corpo, adoecer, tá? Então, o papel desse chakra que fica bem aqui no centro, que é o do coração, é muito importante, porque é através dele que eu vou ter saúde, tá? Então, esse chakra, ele fala sobre a saúde. Então, toda vez que eu adoeço, eu preciso cuidar desse meu chakra. A primeira coisa que a gente sempre faz, né, dentro das terapias holísticas, quando alguma pessoa está doente, é ativar muito esse chakra, é trabalhar muito com esse chakra para que ele tenha força de manter a engrenagem do seu corpo saudável, né, em bom funcionamento, tá bem? E aí, como eu sei que o meu chakra cardíaco está muito yin, e quando ele está em yang, tá? Então, a falta e o excesso. Então, esse chakra, ele vai falar de compaixão. Esse chakra, ele vai falar do perdão. Então, esse chakra, ele também guarda, ele é um baú, gente. E ele guarda todas as nossas mágoas. Principalmente coisas do passado, coisas que talvez você fale que está resolvido. Tá aqui, ó, guardadinho no mais profundo ali do seu coração, naquele baúzinho fechado a 7 chaves. Às vezes, você nem tem consciência, você acha que já passou, nem me lembro mais. Mas será que passou? Se esse seu chakra está dando sinal de que está em desalinho, eu vou ser obrigado a abrir esse baú e rever essas coisas. Será mesmo que eu perdoei? Que eu me perdoei? Então, esse é o chakra que a gente trabalha muito, o perdão. Então, não é à toa que a gente fala muito de perdão, de gratidão, gente. Não é modinha. Né? Que a gente não está falando de modinha, tem que ser grato, tem que perdoar. Não é uma questão que tem, né? A gente não tem que nada, na verdade, né? Mas, se eu tenho uma questão onde eu não consigo equilibrar, eu vou precisar olhar para essa questão. E aí vai de você querer olhar, querer fazer um trabalho para se livrar dessas mazelas. Eu trago muitos posts, muitas coisas dentro das nossas páginas falando sobre o perdão, porque ele é uma energia densa. Ele é uma energia pesada, né? E não é o outro que merece o perdão, gente. Não é isso. Quem merece o perdão sou eu, né? Eu preciso me livrar dessa situação. Então, não é porque o outro fez realmente uma maldade comigo que eu devo perdoá-lo. Quem somos nós, né? Isso é nosso ego. Quem somos nós para perdoar alguém, né? A gente não deve nem perdoar alguém. A gente deve perdoar a situação. Né? Perdoar os sentimentos que a gente compartilha com a outra pessoa. Porque quando eu sinto raiva da outra pessoa, né? Eu sinto, enfim, N sentimentos com outra pessoa, eu tô ligada a ele, né? Eu tenho fios que me ligam a essa outra pessoa. E quando eu me perdoo, né, dessas relações tóxicas, do que aconteceu, eu corto. E aí, realmente, eu tenho aquele esquecimento da pessoa. E o perdoar não quer dizer que aí, perdoei, aí amanhã eu preciso abrir as portas da minha casa, receber a pessoa, né, para jantar, enfim, ter uma super convivência, como se nada nunca tivesse acontecido. Não, perdoar está além disso, né? O perdoar está em eu cortar esses laços energéticos densos que nos liga por uma mágoa, por um ranço, né, por algo ruim, e eu conseguir que aquilo não me afete mais. Porque quando eu tenho esse sentimento, né, de alguma coisa que me incomoda no outro, eu fico na energia dele. E aí eu sinto as coisas que ele tem por mim e vice-versa. Então, se eu corto, rompe, gente, e eu consigo ter uma vida mais plena. Então, o perdão, ele não faz bem ao outro, ele faz bem para mim, tá bom? Então, convido até você a dar uma olhadinha nas nossas páginas e ver lá os vários postzinhos que a gente já compartilhou sobre esse tema, para você entender como é bom, né? Se livrar dessa densidade, se livrar dessas coisas que não nos faz bem, tá? Então, na verdade, não é por causa do outro, é por causa da gente mesmo. Então, quando eu corto, né, toda essas coisas materiais,
todo sentimento, toda a nossa emoção, quando elas são muito intensas, elas ficam palpáveis, gente. É quase como se fosse algo material, de tão denso que ele fica. Então, isso atrapalha a vida de vocês. Então, quando vocês vão se perdoando, isso vai se desfazendo e eu vou cortando toda essa energia densa. E aí, com certeza, o maior resultado disso tudo é a leveza, é a paz. Eu não me sinto mais presa ao outro. Quando eu toco no assunto, aquilo já não me incomoda mais, né? Porque o maior empecilho disso tudo é falar de alguém que você tem alguma problemática e já vinha ali um incômodo. É um incômodo que às vezes dói até no seu estômago, né? Te dá um negócio assim, então tá ligado a você. Então, vamos fazer esses cortes, né? Vamos prestar atenção para esse nosso chakra cardíaco para poder cortar essas relações tóxicas, ok? E também, esse chakra muito ruim, ele é muito apático, né? Ele não tá ligando pra nada, ele não tá ligando pra ninguém, né? O chakra cardíaco é o nosso chakra também da compaixão, de fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós, das boas ações, da caridade, é o chakra do amor incondicional, gente. Então, quando ele tá muito ruim, eu nem ligo para os outros, né? Eu passo na rua, vejo alguém que está precisando de alguma coisa, tô nem aí para nada, é só o meu umbigo, né? É só eu e mais ninguém. Eu não enxergo os outros, eu não enxergo além de mim. Então, também é uma coisa em desequilíbrio, é ruim, né? E a gente vai ser chamado a atenção, sabe de que maneira? Se você continuar nessa apatia, não ter atenção e olhos para mais ninguém, sabe de que maneira você vai ser chamado a atenção? Adoecendo, tá? Então, essa região você adoece, vem doenças que você nem entende. Nossa, como eu adoeci? Como eu tenho esse tipo de dor? Como veio, gente, isso? Porque eu não olhei para o próximo, né? E aí eu adoeço, tá? Esse chakra, como a gente fala, que é um chakra muito relacionado com os relacionamentos também, é um chakra que fala muito das nossas mágoas, ele é um chakra muito ligado a doenças de câncer, inclusive, tá bom? Então, tome muito cuidado para que aquelas mágoas, aquelas coisas que eu não perdoei, eu transformar ele numa doença mais grave, tá bem? Gente, tudo isso que eu tô trazendo para vocês aqui é algo complementar, é algo que vai melhorar a vida de vocês, tá bom? Mas óbvio que nada aqui ele vai passar da parte da medicina, né? Então a gente continua com os nossos cuidados, continua frequentando o nosso médico, a fazer os nossos cuidados tranquilamente. Quando a gente entende essa outra relação aqui do holístico, a gente ajuda nos nossos tratamentos, a gente compreende. Você compreende que você tem o poder de autocura, você compreende que você também é dono do seu corpo e que você é capaz, né? Do mesmo jeito que você abriu para aquilo vir, você é capaz de falar, opa, tá na hora de você ir embora, né? Expulsar aquela doença, se autocurar. A gente foi feito pela matriz divina, né? Somos semelhantes a Deus, não somos? Então, a gente tem essa divindade dentro de nós. Então, você acha mesmo que você foi criado para sofrer? Eu tenho certeza que não. Então, todas essas coisas que vêm é justamente para que a gente aprenda, para que a gente saiba que a gente é um potencial, que a gente é superior a tudo isso e que a gente é capaz das nossas autocuras, de se curar, de eliminar as tristezas e tudo que está dentro da gente. Toda essa toxicidade que a gente coloca para dentro, a gente tem maneiras de colocar para fora. E a maior maneira disso tudo é realmente tendo consciência, é realmente aprendendo conhecimento na sua reforma íntima, tá bom? Agora eu quero falar para vocês sobre o chakra laríngeo. Esse também é um chakra que eu vejo muito em desequilíbrio na grande maioria das pessoas, né? Que são as palavras, né? Como a gente coloca a nossa verdade. É o chakra que vai falar sobre a nossa verdade. Se eu não consigo equilibrar o chakra, eu não falo adequadamente, as pessoas entendem o que quer, porque eu não consegui trazer a minha comunicação, a minha expressão. E elas vão entender o que quer
e vai ser ruim, né, gente? Bora entender como que ele pode ser classificado como Yang e como Yin. E agora você vai se identificar muito com esse chakra. Por quê? Ele Yang é aquelas pessoas muito explosivas, que fala gritando, né, que é muito expansiva, que não tem respeito com outras pessoas, que fala o que quer e que não quer, que fala muito palavrões, fala muitas mentiras, muitas fofocas. Quando você fala muito dessas coisas, você está no modo Yang, né? Você é muito, e você tem um desequilíbrio nesse chakra. E quando você engole os sapos, quando você é aquela pessoa que não consegue debater, que não consegue falar, não consegue se posicionar, você está nesse modo aqui, que é o Yin, né? Você está muito para dentro. Conclusão, vem as dores de garganta, as inflamações, e você fica ali gritado, todo para dentro, né? Aquela coisa porque você não consegue, tem algo ali que está desagradando e você não consegue colocar para fora. Nossa, eu conheço milhares de pessoas que são assim, não conseguem. Eu mesmo, eu já tenho, né, esse olhar. Então, se eu tô gripando, minha garganta tá inflamando, na hora eu já paro e já começo a pensar o que não tá me agradando, que eu tô engolindo e que eu precisava dizer. Nem sempre, gente, eu vou poder falar, né? E chegar na pessoa e falar assim, olha isso. Às vezes é um chefe, né? Às vezes é uma pessoa que você não vai poder falar, e outra pessoa nem vai compreender. Mas existem maneiras de eu fazer isso, de eu tirar, eu preciso tirar isso para fora, né? Para que isso não fique aqui parado e eu adoeça. Então, tenho que entender que aquela toxicidade que eu trouxe para dentro, eu preciso tirar. Nem sempre tirar vai ser devolver para a pessoa na agressividade, porque quando eu faço isso, eu vou pro Yang. Quando eu, né, eu vou naquela agressividade com a pessoa, eu também desequilibro esse chakra. Então, existem N maneiras que eu vou dar alguns conselhos para você e você vai entender como você consegue trabalhar com todos esses chakras. Gente, trabalhar com os chakras é maravilhoso. Existe mil maneiras de você fazer isso. É muito simples. Basta você ter um pouco de vontade. Você vai ver que são coisas diárias que você consegue equilibrar os seus chakras, tá bem? Então, bora agora falar dos nossos chakras, que é o chakra do terceiro olho, é o chakra frontal, ele fica bem aqui, ó, no meio da testa, né? É o chakra que tudo vê, gente, né? É o chakra que nos revela as coisas, que tira o véu das coisas. Então, ele, muito em Yang, muito Yin, vamos entender. Então, ele Yin é aquela pessoa apática que não entende nada, né? Ah, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou vendo, ela não enxerga nada. As coisas acontecem na frente dela, tá todo mundo vendo, menos ela, né? Porque ela bloqueia mesmo, ela põe assim um tampão no olho dela e eu não estou enxergando nada, não quero ver nada, e ela desequilibra o chakra dela, que é o chakra do terceiro olho, que é o chakra da visão, né? E não quero saber de mais nada. Quando ele está muito Yang, você enxerga demais. Enxerga aquilo que não existe, né? Então, o exemplo sempre que eu trago aqui é dos casais, né? Aonde o moço não pode conversar com uma moça ali que a esposa já tá achando que tem alguma coisa. Então, você enxerga demais. Você vê coisas aonde não existe. Então, ele está no módulo dele Yang, muito, né? Ele está demais, ele está no excesso. E como já falamos aqui, o excesso é ruim, a falta é ruim. Então, qual que é a nossa missão? É equilibrar os nossos chakras, né? É realmente olhar para eles e ver, se eu fazer isso aqui é ruim, se eu fazer isso é ruim, qual que é o meio termo? Como que eu consigo equilibrar, né? Então, opa, ter um bom pensamento, né? Parar de ficar imaginando. Então, esse chakra é o chakra que pega toda essa nossa região dos pensamentos. Parar de ficar imaginando, né? Ter mais pé no chão. Ótimo para trabalhar esse chakra quando ele está em bloqueio é a gente firmar os nossos chakras básicos para a gente ficar mais na terra, não ficar voando por aí, imaginando as coisas, né? Então, quando você tem as coisas da terra, quando você está trabalhando mais a energia da terra, né, enraizado, você começa a parar de ficar flutuando por aí, ter milhões de imaginações de coisas que não existem.
Você põe os pés no chão, né? Você volta para o chão, se enraiza e começa a ver as coisas realmente como deve ser feito, tá bem? E, por fim, vamos falar aqui do chakra coronário. Chakra coronário, gente, ele fala sobre a nossa relação com o eu superior, a relação com Deus, com as divindades, com a natureza, com as coisas celestes, com aquilo que você crê. Então, esse chakra, ele é muito intenso, ele é muito no excesso, são aquelas pessoas fanáticas, né? Que tudo é religião, que tudo não pode, que, nossa, é 1001 regras, porque Deus vai castigar, porque você vai ser castigado. Eles têm muito dessa percepção de castigo, né? Que o eu superior como alguém punitivo, né? Que se você fizer, se você não fizer, vai acontecer isso, enfim, tá? Então, pessoas muito fanáticas espiritualmente estão com o chakra coronário muito yang, no excesso, desequilíbrio, tá bem? E aquelas pessoas, assim, também, são aquelas pessoas que não acreditam, né? Não acreditam em Deus, não acreditam em algo superior, né? Tem pessoas que não acreditam realmente em Deus, acreditam numa energia, mas acreditam num princípio, né? Então, ele está em desequilíbrio quando a pessoa não acredita em nada, gente, não quer saber de nada, não acredita em nada, não tem essa ligação espiritual. Então, é necessário a gente acreditar que exista algo além dessa matéria física aqui, palpável, material que a gente está presenciando, está vendo, está tocando, tá bem? Então, existe algo superior a tudo isso. Então, quando a pessoa ela não acredita em nada disso, ela fica na falta, fazendo o quê? Desequilibrando o nosso chakra, que é o nosso chakra coronário, tá bem? Já sei sobre os chakras, eu entendi sobre todos eles. Agora eu vou fazer um super resumão para você entender, assim, qual é a relação de cada um deles, né? Você já entendeu. Agora vamos só linkar aí, fazer uma revisão para você começar a compreender melhor. E de hoje em diante, eu sei que alguma coisa aconteceu na minha vida, que eu tô vendo que não tá bacana, eu já vou pensar em tal chakra e vou buscar alinhá-lo, tá bem? Então, assim, o chakra da raiz está ligado às nossas coisas materiais, à nossa sobrevivência, muito ligado à nossa prosperidade, muito ligado ao nosso trabalho. O chakra sexual está ligado aos nossos relacionamentos, à nossa criatividade, ao prazer pela vida, onde a gente vai pela vida e a gente sente prazer em viver, a gente se sente realizado. E são as nossas realizações pessoais. O chakra do plexo solar ele está ligado às nossas emoções, a tudo aquilo que a gente sente, se a gente digere bem tudo, o nosso estresse, a nossa raiva, o nosso ciúmes, tudo isso tem morada dentro do plexo solar. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, alguma desses sentimentos, eu vou precisar trabalhar muito o meu plexo solar, tá bom? O chakra cardíaco é o chakra o quê? Das relações, é o chakra que vai falar da gratidão, da compaixão, do perdoar. Então, vou precisar cuidar muito bem desse chakra, porque ele está relacionado à saúde, né? A nossa vida de saúde ali, para que a gente não tenha doenças. Falando do chakra laríngeo, a gente está falando da comunicação, da expressão. Então, eu preciso observar muito bem aquilo que eu digo. Eu estou dizendo a minha verdade, eu estou fazendo fofoca, eu estou sendo muito agressivo, eu estou sendo omisso. Como que está essa minha relação da expressão? Expressão a gente usa com todo mundo, muito utilizado, óbvio, dentro, né, dos nossos processos de trabalho, para se relacionar com as pessoas, com o chefe, enfim, mas dentro das nossas casas, o relacionamento familiar, eu estou sabendo me expressar adequadamente, com harmonia e em equilíbrio. O chakra aqui da terceira visão, né, o nosso chakra frontal, então é o chakra que vai nos trazer também se aquilo que a gente está vendo é a nossa verdade, né, então aquilo que eu enxergo, aquilo que está além, e também da percepção, gente, esse chakra fala de intuição, quando ele não está ativado, eu não tenho essa intuição, às vezes não vem aquele estalo, aquela cutucada que parece que alguém soprou alguma coisa, é porque esse chakra, ele está em equilíbrio, e eu sei qual caminho ir, né, eu estou conversando
conversando com alguém, eu já tenho intuição se aquilo que ele está me dizendo é verdade ou não, se eu posso confiar ou não, se é um bom parceiro, um bom sócio. Quando eu estou ativo, isso tudo aqui é fluídico, gente. Eu consigo trazer pessoas boas para minha convivência, porque eu boto o olho em alguém e eu tenho a profundidade daquela pessoa, eu tenho essa percepção, porque a minha intuição, ela tá aflorada. Então, eu consigo me comunicar adequadamente, tá? Eu tenho essas percepções, tudo é energia. Lembra? Tudo é energia. Então, essa intuição, porque minha energia é uma antena, então ela tá bem ligada ali, eu tô recebendo informações, que não são informações visíveis, né? Então, é aquele negócio, sabe quando alguém fala, o santo bateu e o santo não bateu? É mais ou menos isso. É frequência, energia, vibração. Eu sinto, né? Eu tô sentindo, e aí eu tenho que estar lá, opa, eu posso confiar nessa pessoa. Essa pessoa é uma boa pessoa, entende? E por último, o chakra coronário, que é o chakra que vai falar da nossa espiritualidade. Aqui eu estou trabalhando totalmente a minha espiritualidade, né? Então, somos seres além dessa matéria. Como que está isso na sua vida? Tá? Então, bora lá entender agora um pouquinho como que a gente pode trabalhar os nossos chakras. Então, eu identifiquei algum desequilíbrio, alguma coisa do que eu disse aqui, eu preciso trabalhar esse chakra. Então, gente, as terapias holísticas, a grande maioria, elas trabalham com o alinhamento dos chakras, seja na radiestesia, seja no reiki. Os reikianos sabem como é fácil equilibrar os chakras, né? Rapidinho a gente posiciona as mãos, manda energia e, ó, rapidinho nossa energia tá boa de novo, estamos equilibrados, tá? Então, a grande sacada aí é a gente ter meios de estar o tempo todo alinhando os nossos chakras, porque o tempo todo eles estão desalinhados, gente. É como eu expliquei para vocês. Você botou o pé lá para fora, já vem aquela carga de sentimentos, né? Aquela energia densa, e aí vai de você absorver tudo aquilo, né? Então, a gente tem os nossos chakras que são os portais. Quando aquilo entra, aquilo me prejudica, mas além das coisas externas, né, que não temos controle disso, o controle é saber que algo entrou e que não é meu e eu vou devolver, eu vou tirar. Tem aquelas nossas questões mais intrínsecas, aquelas questões mais profundas, que são coisas dentro da gente, né, que a gente não consegue trabalhar. Então, como é difícil. Então, vamos entender, né, tudo para a gente poder começar a fazer essa limpeza ali interna e conseguir sermos pessoas mais equilibradas, né, a ter uma vida mais fluídica. Bora lá?